Olá, querido. Graça e paz. Iniciando mais um quadro aqui, Papo na Quarta. E é uma alegria poder contar com a sua audiência. Rogamos que o papo de hoje seja abençoador para você e a sua casa. E o papo de hoje tem como tema o cristão e a política. E para bater esse papo, nós convidamos o reverendo Augusto Honório, pastor na IPB Tele Brasília, aqui em Brasília. Reverendo Augusto, seja bem-vindo ao nosso Papo na Quarta. Grato por ter aceito o convite. E, por favor, dê sua saudação aí aos nossos irmãos que participam conosco. Bom, eu saúdo os irmãos que assistirem a essa gravação com a graça e a paz de Cristo e agradeço desde já ao pastor Romildo o convite e eu espero poder contribuir com esse tema tão complexo que eu aceitei o desafio com bastante temor e tremor, pastor. Ok, pastor Augusto. Eu creio que seja interessante a gente começar o nosso bate-papo pedindo que você nos ofereça aí uma definição, uma definição mais simples do que vem a ser política. Bom, pastor, existem várias definições, mas tem uma que eu acho assim, que se encaixa melhor, com um pouco de experiência que eu tive na política, dentro da política, é que a política é uma arte, a arte do bem comum, de gerenciar, ou seja, a gestão pública, da república, da res pública, daquilo que é de todos. Então, fazer essa gerência de maneira a atender ao bem comum é a base do que é uma boa política. Mas a gente entende também que a política é um embate de interesses. Nessa gestão há diversos interesses. E devido à minha formação na área militar, entra no campo da guerra. E eu lembro uma boa definição também para a gente ter em mente sobre que envolve a política é a definição de guerra. Um dos maiores autores na arte da guerra diz que a guerra é a continuação da política por outros meios. Então, a política é um embate de interesses, que em tese deve atender ao bem comum. Mas como os interesses nem sempre, na maioria das vezes, são contrários, há um embate desses interesses e a política é a capacidade de gerenciar isso de maneira a satisfazer, a alcançar o bem comum. Ok, então nós podemos caminhar pensando que o fazer política é buscar fazer o bem comum. Podemos pensar assim? Essa é a definição assim clássica, né? Mas nem sempre a gente vê isso acontecer. A busca acaba sendo para os seus interesses particulares muito mais do que para o bem comum, infelizmente. Infelizmente. Pastor Augusto, a Bíblia fala sobre política? Pastor, me perdoa se eu fizer uma exegese equivocada aqui, mas eu acho que a Bíblia fala de política de capa a capa, de Gênesis ao Apocalipse, né? Se nós entendermos a política como a gestão do bem comum, Deus nos criou a sua imagem e semelhança para cuidar da sua criação, para gerir a criação, e isso está claro lá em Gênesis 1, 27 e 28, que diz que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou, e os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e por aí vai o versículo dizendo assim: olha, vocês têm a minha imagem e semelhança, toma a criação, cuidem da criação. Então já começa a falar em Gênesis, e logo depois, aí é que eu peço perdão realmente sobre a minha exegese, porque infelizmente o homem optou pelo partido errado, deu ouvido à oposição. Isso fica claro em Gênesis 3, na queda, Gênesis 3, 4 e 7, que diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. E Deus tinha acabado de dizer: vocês podem gerir isso tudo, se divirtam, procriam, só não toca naquela árvore. Eu tenho, como disse, um filhinho de 7 anos. Se ele estivesse aqui, estaria quietinho. Eu falei: filho, pode mexer em qualquer livro do pastor aí, mas não bota o dedo nessa tomada. Onde é que ele iria colocar o dedo? Então, a serpente virou para a mulher e falou assim: é certo que não morrereis. E a mulher deu ouvido à oposição e deixou de seguir a orientação de Deus. Então, não só a Bíblia fala de política, mas deixa claro que, embora nós tenhamos a imagem e semelhança de Deus, a queda
foi porque nós ouvimos a voz da oposição a Deus. Partindo então do pressuposto que a Bíblia fala sobre política, nós podemos então afirmar que a política é coisa de cristão, do cristão se envolver. E aí a gente olha para a Bíblia, a gente vê, por exemplo, que lá no Egito, Gênesis vai narrar isso para a gente, que José, filho de Jacó, foi colocado em um posto extremamente importante, era o segundo homem mais importante do Egito, e ele fez uma boa política para poder então gerenciar aquele problema em que a nação vivia. Partindo desse pressuposto, nós podemos então afirmar que o cristão, ou a política é coisa do cristão? Sim, o exemplo que o senhor deu de José é muito bom, porque ele foi um bom gestor, porque era um homem temente a Deus, né? Então, hoje, nem todos, aliás, talvez a grande maioria do que a gente vê, dos gestores, não são pessoas até que não creem em Deus, né? Aí existe essa diferença. Mas a política é coisa de cristão, sim. Até porque Jesus disse isso. E qual é a melhor maneira do cristão fazer política? Está no que Jesus nos deu como grande comissão. E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado, ou seja, o Evangelho de Cristo. Então, a boa política que o cristão deve fazer não é buscar interesses particulares, é o bem comum de acordo com a orientação de Deus, pregando o Evangelho. E não esquecendo também do que Paulo diz aos Efésios, que nós devemos nos preparar para uma guerra espiritual. Efésios 6,12, a nossa guerra não é contra os partidos opostos, contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra aquela serpente que está nesse mundo. Jesus já venceu essa serpente na cruz, mas nós ainda estamos aqui. Ou seja, já estamos salvos, mas ainda vivemos aqui. Então o cristão se envolve com política sim, com a arma da Bíblia, da palavra, pregando o Evangelho. Ok, Pastor Augusto, nós olhamos então para a Bíblia e vemos José, como eu citei, temos a rainha Esther, temos o próprio Daniel lá na Babilônia, temos o grande governador Neemias, e aí a gente olha então para vários exemplos bíblicos de homens e mulheres que contribuíram para o bem comum da nação naquele contexto. E aí quando a gente dá um pulo séculos depois, nós chegamos no período da Reforma. Qual foi a contribuição da Reforma para que nós podemos chamar então na questão da política? A Reforma deu alguma contribuição? Olha, pastor, eu acho que graças à Reforma é que nós temos hoje todo o sistema político democrático no mundo, né? Nós lembramos que na época da Reforma, 1517, a gente estava em final da época medieval, início da era do Renascimento, da era renascentista, que pregou uma volta às bases, né? Tanto filosóficas, né? Platão, Sócrates, e como também na religião, uma volta à Bíblia. Foi o principal tema de Lutero e Calvino, um retorno às Escrituras, às bases das Escrituras. Então, naquela época, a gente pode dizer que os reformadores foram contra a cultura da época medieval, pregando um retorno à palavra de Deus. Porque a gente tem que lembrar que o Papa era um ser político, aliás, absolutista. Todos deviam obediência ao Papa. E a Reforma mostrou porque o Papa era o Deus, era o representante de Deus aqui na Terra. Então a gente não poderia falar com Deus, tinha que falar com o Papa. E a Reforma disse não. A ideia de contestação do poder papal, segundo Calvino, é de que nós somos sacerdotes de Deus. Todos nós temos acesso a Deus. Então isso já foi uma quebra do poder absoluto do Papa. Nós somos sacerdócio universal, o sacerdócio universal dos santos. Então, e isso foi instituído na Reforma, foi trazido à tona, baseado na Bíblia, só a Escritura e toda a Escritura, falando que nós temos acesso a Deus. Então, o sistema representativo que nós temos hoje, de o povo exercer o seu poder através de representantes, começou lá com a Reforma, com os representantes do povo que deveriam defender os interesses da Igreja
e contestar o poder absoluto do rei ou do papa ou de quem quer que estivesse no poder. Então foi fundamental. Não sou eu que estou falando isso, os historiadores todos atribuem a Calvino, principalmente, através das suas institutas da religião cristã, que atribuem a ele a democracia moderna, né? As bases da democracia moderna, que depois veio a Revolução Francesa, e hoje nós temos uma democracia para a qual os reformadores foram fundamentais, na minha opinião. Uma outra pergunta que eu penso que seja importante a gente pensar nós podemos fazer uma distinção entre ter uma visão política e uma visão partidária? Sim, e isso aí é uma coisa muito importante e tem uma ilustração muito boa para a gente entender como é que funciona isso. Você ter uma visão política é você exercer a sua cidadania. Nós somos cidadãos políticos. A política vai nos alcançar de alguma forma, queira você goste ou não. Nós não temos direito de dizer que não gostamos ou não queremos. A política vai te alcançar de alguma forma, no preço do seu café, dos impostos, do que te ensinam as suas crianças nas escolas. Tudo isso a política manda. Mas isso é a visão política. A visão partidária, você já deixa, além de ser um cidadão, você já entra na área da militância. Você defender interesses de um grupo em particular. Hoje está bem delineado uma esquerda e uma direita, então você vai ter que militar numa dessas áreas. Então eu creio que ter a visão política é muito saudável, porque a gente exerce a nossa cidadania. Agora, entrar na área partidária já é uma área de militância. Eu vou dar uma ilustração que deixa bem claro isso. Futebol. Maravilhoso, esporte, né? Então, o futebol, como a política, é uma coisa muito saudável. Mas se nós formos entrar aqui, eu começar a defender o meu Botafogo, que ganhou do Flamengo, a semana passada, pronto, já viu que já houve aqui uma ruptura. Então, já houve, porque o coração está aqui choroso por causa disso. Eu nem sou muito ligado em futebol, sou botafoguense, meu pai era botafoguense, raiz lá dos anos 60, né? Então, veja bem, acho que é a mesma correlação. Na área espiritual também, a espiritualidade que cada homem desenvolva, homem e mulher desenvolva a sua espiritualidade é ótima. Mas se nós entrarmos nos embates religiosos, acaba sendo complicado. Então, a política não é diferente. Você ter uma visão política é muito importante, mas a visão partidária vai te levar a ter conflitos, e aí entra o cuidado do cristão. Pastor Augusto, eu penso que, assim como você já pontuou e a gente lê isso, o homem ele é um ser político. Eu creio que o problema está quando nós trazemos essa posição política para um partidarismo. E tudo que é excesso, eu creio que isso traz desconforto para a gente. Penso eu que precisamos, assim como José do Egito, o governador Neemias, Daniel na Babilônia, homens que fizeram a diferença. Eu creio que quando nós defendemos uma posição partidária que está nos levando para longe daquilo que a Bíblia coloca para nós como uma regra, precisamos de repensar isso aí. Precisamos de repensar. Somos um ser político, sim, mas devemos tomar o cuidado com essa visão política partidária, principalmente se aquilo é contrário àquilo que nós cremos enquanto palavra de Deus. Meu pastor, a Bíblia nos informa que uma das funções da igreja no mundo, vamos assim pontuar, é que a igreja tem a responsabilidade, a função de orar pelos governantes. Como que a igreja hoje pode contribuir com a política em nossa nação? Como que a igreja pode ajudar? Pastor, uma excelente pergunta e uma questão que eu acho que todos os líderes religiosos deveriam pensar e orar muito sobre isso. Eu acho que a principal contribuição da igreja hoje é deixar claro, e como deixar claro? Através da pregação do Evangelho, da pregação da Bíblia, em todas as oportunidades possíveis, nos cultos ou nas escolas dominicais, ou convidado para palestras, deixar claro que há uma separação entre igreja e Estado.
Não há conflito se for misturar essas coisas. Inclusive os líderes religiosos que se entram na área política tem que ter muito cuidado, porque ele vai entrar numa área que é completamente diferente dos princípios que a igreja defende, a boa igreja de Cristo, que eu me refiro, né? Mas a igreja, além de deixar claro isso em todas as oportunidades, diferença entre igreja e Estado, a separação entre respeito, o Estado cabe garantir o direito de culto, qualquer que seja a religião, isso cabe ao Estado, e a igreja também cabe a orar pelos governantes, como diz Paulo, né? E hoje ainda tem mais um ponto importante que a igreja pode e deve contribuir, é deixar cada vez mais claro para os cristãos as pautas políticas. Hoje até ficou simplificado, porque a gente tem uma polarização, que muita gente diz que é ruim, que eu acho que talvez seja boa. Ficou mais claro, até para mim, saber hoje qual não é nem se é esquerda ou direita, que isso é uma questão de teoria econômica, né? A direita coloca o homem no centro, a esquerda coloca o Estado no centro, mas o cristão coloca Deus acima de todas as coisas. Então, mas quais as pautas? Se eu vou ter que exercer a minha cidadania através de uma incursão pelo meu voto na política. A igreja pode dizer assim, olha, qual é a pauta do seu candidato? Quais são as pautas hoje? O aborto? Se existe um candidato que defende o aborto, é difícil, não está na Bíblia isso. A própria Bíblia, candidatos que rejeitam a existência de Deus e perseguem a igreja, inclusive, candidatos que defendem que você tenha que ter limitação na sua liberdade de expressão. Foi exatamente o que os reformadores fizeram, tem que imprimir a Bíblia, divulgar a Bíblia para que haja o máximo possível de comunicação. Então a igreja pode hoje alertar aos seus membros, aos cristãos, sobre as pautas principais. Porte de armas, defesa, direito à autodefesa, propriedade privada. O que a Bíblia fala sobre essas pautas? Aí o cristão pode sair da igreja, ver uma candidatura e uma propaganda política e falar assim, essa candidatura está de acordo com os princípios bíblicos, né? E aí a gente hoje vê essa clara divisão que antigamente não era, há pouco tempo atrás era uma confusão danada e a gente votava nas pessoas e não nos partidos. Então hoje a igreja tem essa responsabilidade de conscientizar o cristão para qual é a pauta de Deus. Ok, pastor Augusto. Uma outra pergunta que eu acho interessante fazer, partindo do pressuposto aí de tudo que você pontuou para a gente, qual o conselho você pode oferecer para os cristãos quanto ao envolvimento com a política? Olha, nós vamos apenas orar sobre o assunto, nós não vamos nos envolver no sentido de um membro de igreja decidir, depois de oração, entender que ele tem vocação para a política. E aí, qual o conselho você daria para esse envolvimento do crente para ser o político, ter essa vocação? Olha, não entra porque é complicado, é corrupção, é isso, ou você, o conselho seria, entre e faça a diferença. Qual o conselho você pode oferecer nesse sentido? Em relação à candidatura, eu sugeriria que coloque seu joelhinho no chão, ore, depois disso ore de novo, depois ore novamente e ore muito, porque se for a vontade de Deus que você faça a diferença, você vai ser um homem abençoado, vai ser um cristão no meio político e não um político cristão, que se diz cristão. Então a gente não deve subestimar o poder da serpente, o poder do mal. Desde o princípio houve essa subversão de valores com dois seres que podiam optar por não pecar, mas acabaram pecando. Então, bota o joelho no chão e vê se é essa mesma vocação, se é isso que pede a igreja, pergunte ao seu pastor, o que o senhor acha, né? E se for mesmo a vontade de Deus, faça a diferença, eu não tenho nada.
Eu acho que até tem pessoas que falam assim, mas não quero nem me envolver com política. É o outro extremo, que é errado. Porque a política vai se interessar por você, ela se interessa por você. Você pode dizer que não quer saber da política, mas a política sabe de você, porque sabe o seu CPF. Duas coisas fundamentais na vida, você vai morrer e vai pagar imposto. Né? O leão vai te pegar e aquela senhora com aquela foice vai te pegar um dia. Então a política vai te alcançar. Então se a gente tem que orar, como diz Paulo em Romanos 13, orar pelas autoridades, e se nós temos a capacidade de, pelo nosso voto, influenciar em qual autoridade que nós vamos orar, vamos orar, vamos participar, não vamos nos alienar da política. E se por acaso essa autoridade não seguir aquela pauta que nos levou a votar nela, segundo os princípios cristãos, fazemos como Pedro, né? O Sinédrio diz, para de pregar esse evangelho aí. E eles continuaram pregando, porque antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, uma coisa é ser candidato, muita oração. Porque você vai se envolver num ambiente tóxico, né? E você tem que ser muito abençoado e muita oração em cima para você não se envolver na promiscuidade daquele ambiente, que é um ambiente promíscuo realmente. Em segundo lugar, como cidadão, sim, não é se alienar, porque a política vai te alcançar. Então você tem que tentar influenciar para eleger bons governantes. Governantes segundo uma pauta de Deus, a pauta bíblica. Né? Ok. Querido, nós tivemos a oportunidade de bater um papo aqui com o pastor Augusto sobre o cristão e a política. Já estamos caminhando para o final do quadro e eu quero, a princípio, fazer duas ponderações. A primeira, incentivar você, crente em Jesus, a orar. Esse ano é um ano político e precisamos de orar e orar muito para que Deus coloque no poder homens e mulheres que vão fazer política visando o bem da nossa nação. A outra dica que eu quero dar para você é que você, tendo a oportunidade, leia um livro. Eu até, inclusive, enviei esse livro para os meus presbíteros semana passada, que eu li esse livro, achei ele interessante. O título do livro é Política é Coisa do Diabo? Aí uma baita de uma interrogação na capa. E os autores são o Marcel Van e o Tiago Albrecht. Então vale a pena você dar uma lida nesse livro, me ajudou muito a abrir um pouquinho a mente. O título do livro é Política é Coisa do Diabo? E certamente não é. Deus fez o homem e a mulher e os colocou no jardim, como o pastor Augusto colocou, para cuidar do jardim, o bem-estar. Mas eu quero incentivar você a orar. E você que pensa em se envolver com a política, ore muito, como o pastor colocou para a gente. E se Deus revelar no seu coração que você tem essa vocação, que você entre e faça a diferença em nome de Jesus. Amém. Pastor Augusto, por favor, dê sua saudação final aí aos nossos irmãos. Meus irmãos, vai ser um período difícil agora, esse ano eleitoral. E então eu reforço as palavras do pastor Romildo de que nós nos coloquemos em oração todo o tempo, orando pela igreja, orando pelos governantes e buscarmos conhecer cada vez mais o que Deus deseja de nós em relação à política e que sejamos abençoados nessas eleições e nada foge ao controle de Deus, né? Eu tenho certeza disso. Então, independente do partido ou de quem for eleito, Deus vai continuar no governo desse país. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Tendo a oportunidade, siga aí a Quarta Igreja nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook, no canal da igreja, no YouTube e também você que mora aqui em Brasília, faça uma visita à Quarta Igreja. Será um prazer recebê-lo aqui. Fiquem todos na paz de Cristo. Um forte abraço e até o próximo quadro Papo na Quarta.